Bom dia, feliz sábado. Seja muito bem-vindo a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Neste trimestre, a lição tem nos convidado a olharmos para além do véu do tempo e deixarmos-nos guiar pelas profecias, imagens e narrativas bíblicas. É interessante notar que Deus escolheu uma linguagem bem peculiar para se comunicar com o seu povo. Essa linguagem tem vários símbolos. Por exemplo, uma estátua composta por várias partes, bestas que saem do mar, um cordeiro que parece que foi morto e que está em um trono no centro do universo. Ao olharmos para isso, somos convidados a examinarmos a gramática divina e descobrirmos qual é a perspectiva do céu sobre a história humana. Mais do que decodificar eventos misteriosos, o nosso foco e ênfase será descobrir Jesus em cada página das profecias. Ao conectarmos pontos do Antigo e do Novo Testamentos, a nossa confiança será fortalecida. Fortalecida não em nossa capacidade de interpretar, mas na fidelidade de Deus, que foi aquele que prometeu essas promessas. A profecia, à medida que estudarmos, se tornará para mim e para você um mistério que não deve ser temido, mas uma carta de amor do Pai para mim e para você. Uma carta de amor que nos dá certeza, segurança e um motivo para vivermos preparados para a sua segunda vinda. Se você ficou interessado nesses temas, permaneça conosco, porque essa será mais uma recapitulação. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa escola sabatina, por esse sábado maravilhoso. Ajude-nos a entender a Tua palavra e a reconhecermos a Ti nas profecias. Ajude-nos a praticá-la, a praticar seus ensinamentos com fervor e com devoção. Em nome de Jesus. Amém. Bom sábado, dia 14 de junho de 2025, a Escola Sabatina começa hoje uma nova forma de atender aos irmãos e às demais pessoas que assistem pelo YouTube. Então, é um período de teste, dando certo, nós vamos prosseguir assim, mas desde já nós desejamos que hoje você receba uma bênção especial nesse sábado e que o que pudermos extrair da lição da Escola Sabatina seja extraído com o auxílio do Espírito Santo, aplicado ao nosso viver e surta efeitos que alcancem a eternidade. Então, nós chegamos à 11ª lição do trimestre, e só relembrando que durante o trimestre, como já falei outras vezes na classe, e agora repito para todos vocês que assistem, o trimestre, a lição desses 3 meses não está voltada para explicar profecias, para o estudo específico de uma ou de outra profecia, mas para apresentar princípios de interpretação e até para abrir os olhos para mostrar para nós que alguma coisa que às vezes nem imaginamos que há uma profecia ali, na verdade há. É um princípio que tudo que foi escrito, Paulo esclareceu isso, para nosso ensino foi escrito. Mas essas alusões, imagens e símbolos têm o propósito de nos ajudar a entender como estudar a profecia bíblica. O tema geral do trimestre, como falei, já tivemos boas lições. A dessa semana, Ruth e Esther, um excelente conteúdo, e provando que na leitura da Bíblia, aquele que sempre vale lembrar, né? Nem sempre nós conseguimos extrair tudo em uma única leitura. Textos que conhecemos às vezes há anos, até há décadas, trazem lições que até impressionam, como se nós até pudéssemos perguntar: como é que eu estudei tantas vezes, li tantas vezes essa passagem e não percebi isso? Então, essa beleza do estudo da Bíblia faz uma diferença imensa. Eu quero lembrar com vocês
Um episódio da vida de Cristo, logo após a sua morte, no domingo, 2 discípulos caminhavam tristes para Emaús. Eles saíram de Jerusalém, estavam indo para Emaús. Não sabemos se esses discípulos eram um homem ou mulher, se eram casados, mas eles moravam na mesma casa. E Jesus se juntou a eles com o propósito de aliviar aquela carga que eles estavam carregando. E no livro de Lucas, no capítulo 24, nós encontramos uma repreensão de Jesus ao falar para eles no verso 25. Lucas 24, versículo 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aqui vem o verso principal, verso 27. E, começando por Moisés, discorreu por todos os profetas, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Começando por Moisés, lá pelo Pentateuco, ele discorreu por todos os profetas e expôs para aqueles discípulos tudo o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. É interessante aqui que mostra que toda a Bíblia fala de Jesus. Esse registro aqui nos alerta para esse fato. Você pode pensar mais, por exemplo, em Cantares, onde é que fala de Deus? No livro de Cantares. No livro de Esther, onde fala de Deus ou de algum culto realizado, alguma cerimônia religiosa. Não aparece. Mas é fato de que em todas as Escrituras, e aqui se aplicava na época ao Antigo Testamento, obviamente, em todas as Escrituras há referência a Jesus Cristo e a aquilo que aconteceria com ele, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e também ao livramento final, a sua segunda vinda. Quando nós vemos essa passagem, nós passamos a dar importância aos registros bíblicos, que não são apenas registros históricos, mas fonte de inspiração, de iluminação e de entendimento. Principalmente, como nós lemos ou estudamos na semana passada, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, para nós que estamos vivendo no final dos tempos, tá certo? Então, com isso em mente, nós vamos lembrar das histórias dessa lição. Não é o estudo da lição, mas é uma revisão do tema que foi estudado durante a semana. E começa com Ruth. Interessante, quem era Ruth? A história dela tem inspirado muita gente. É uma mulher que não era do povo de Israel e fez toda a diferença. Nós vamos entender melhor um pouco isso. Mas esse pequeno livro de Ruth, um livro de 4 capítulos bem interessantes, ele vem na Bíblia logo após o livro de Juízes. Há um entendimento de que Ruth é como se fosse um epílogo do livro de Juízes, uma complementação, a parte final do livro de Juízes. E quanto a quem escreveu, provavelmente foi Samuel, que registrou o período dos Juízes, complementou com o livro de Ruth, dando então como se fosse aí o start para o primeiro livro Samuel, depois o segundo, ok? Então, como o próprio livro já inicia no capítulo 1, verso 1, fala: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Veja,
Belém e Efrata significa a casa do pão, né? Belém. E eles eram judeus e estavam numa dificuldade. Essa fome que aconteceu não dá para especificar. Quando foi esse período, não dá para especificar. Mas há alguns indicativos, né? Algumas pessoas, não, foi escrito muito tempo depois, após o exílio, outros dizem antes do exílio. Bom, isso não faz muita diferença para nós, na verdade. Porque o que importa é a lição que o livro traz. Mas Boaz era filho de Raabe, então o período não pode ser muito distante daquele do início da posse da terra prometida. Quando eu estava olhando aqui o final do livro, que é bem interessante, mas nós estamos no início ainda. É fato que houve uma fome na terra que obrigou aqueles homens de Belém a saírem. Como era um povo não totalmente fixo nas suas terras, eles eram meio nômades. Então, sempre que havia problema numa região, eles iam para outra, né? Vocês lembram daí Abraão fazendo isso, Isaac fazendo isso, posteriormente Jacó mudou com os filhos, toda a parentela para o Egito. Então, nesse período aqui aconteceu algo parecido. Lá na terra de Moabe havia comida, lá em Belém não, então eles foram para lá. A família Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Moabe, para quem não lembra, era um povo que originou com Ló. Os Moabitas e os Amonitas são descendentes de Ló. Vocês lembram daquele episódio lá de Gênesis, da destruição de Sodoma e Gomorra? Logo após a destruição, as filhas de Ló fizeram uma outra proposta de suscitarem descendência a seu pai, porque achavam que todo mundo havia sido destruído. E isso tem a ver com a cultura em que elas haviam emergido naquela região promíscua de Sodoma. E daí vieram os Amonitas e Moabitas. Interessante, né? A história de Ló. Nós lembramos aí que ele era órfão, o tio o adotou, Abraão, e no momento em que ele teve que fazer uma decisão, ele não pensou em Abraão, ele pensou em si. Não só havia adotado como um filho, Abraão adotou Ló, mas Ló enriqueceu por causa das bênçãos de Abraão. Ele acompanhava Abraão e ele também, como assim acontece com todos os que são amigos dos servos de Deus, são abençoados. E Ló adquiriu riquezas. Ele foi libertado. Vocês lembram daquele episódio também que Sodoma foi atacada e Ló e sua família foi levada. Eles foram levados cativos. Quem veio salvá-los? Abraão. E no momento em que os rebanhos deles, as riquezas eram tantas que as terras já não poderia suportá-los, Abraão propôs: você escolha, se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você for para a direita eu vou para a esquerda. Ló levantou os olhos e contemplou as belezas da região de Sodoma. Ele pensou no aqui. O preço que pagou, para resumir, foi muitíssimo alto. Perdeu toda a sua família. A única coisa que ele deixou para a posteridade foram 2 filhos que se tornaram inimigos do povo de Deus, os Amonitas e os Moabitas. Os Moabitas aqui referidos eram idólatras. Mas essa família, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, foram para lá, não para emergir na cultura deles, não para passar a adorar ao Deus que eles adoravam, a quem até ofereciam sacrifícios humanos, mas eles foram por uma questão de sobrevivência. Só que, além desse problema lá de estar, não terem comida em sua terra natal, terem que deixar tudo e sair, no verso 3 do capítulo 1 de Ruth,
Diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Aí os quais casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Mas aí, numa sequência rápida, já no verso 5, nós lemos: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então, pelo nome Malom e Quilion, no original, é algo como se fosse assim, fraco, mirrado, doentio. Então os 2 filhos já não tinham muita saúde. Depois da morte do pai, eles casaram. Malom casou com Ruth e a Quilion casou com Orfa. Então, uma família de 4 pessoas chegou àquela terra. O patriarca morreu, ficaram 3, casaram com 2 moabitas, que seria uma força para a mãe e fortaleceria aquela família de certa maneira, mas logo aqueles homens também morreram. E agora eram 4, o pai morreu, ficaram 3, casaram, ficaram 5, agora morreram mais 2, ficaram 3. Quem ficaram? Unicamente as mulheres, 3 viúvas. E ouviu Noemi então que havia Deus voltado a abençoar a sua terra, verso 6, e as 2 noras gostavam daquela sogra e quiseram acompanhar. Noemi então insistiu com elas para que voltassem. Primeira vez, nada. Segunda vez, nada. Terceira vez, também nada. E na terceira vez, aliás, a Orfa entendeu que não deveria prosseguir e voltou para seus deuses. Já Ruth estava convicta que deveria acompanhar sua sogra. E por mais que a sogra insistiu pela 4ª vez, ela disse que não iria embora. Aí vem uma das passagens mais tocantes, profundas da Bíblia, no verso 16 do capítulo 1. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Pelas palavras de Ruth, nós vemos aí uma amizade sincera com a sogra. Parece estranho, né? Mas é a sogra e nora. Mas mostra também que ela tinha um certo conhecimento de Deus, do Deus de Israel. O compromisso dela não era apenas amparar aquela mulher sofrida, que havia perdido o seu amparo masculino, o marido, os filhos, e agora quem poderia mantê-la? Não havia plano de previdência naquela época, não havia loas, não havia benefício de prestação continuada, não havia esses auxílios do governo para pessoas carentes. Ela não teria forças para trabalhar. O que seria dela? E iria depender da misericórdia de outras pessoas. E Ruth então se dispôs aí, e não só cuidaria da sogra, mas assumiria serviria ao Deus que sua sogra servia, a quem sua sogra prestava culto. E aí voltaram. Vamos acelerar então, essa história é bem interessante, cheia de detalhes, mas voltaram, e ao chegar lá, como as terras, posteriormente Boaz falou, eram de Elimeleque, não menciona os filhos, então os filhos ainda não haviam herdado aquelas terras. Aí cabia a Noemi vender aquelas terras para ter algum meio de se manter, ou arrendar, né, que seria a palavra mais adequada para hoje, porque nos tempos de Israel as pessoas não se desfaziam definitivamente das terras. Depois de certo período, as terras voltavam, no jubileu as terras voltavam para os seus antigos donos. Então cabia a Noemi vender as terras
mas isso deveria ser feito para que ficasse na família por um parente próximo. E elas, carentes, chegaram a Belém, e Ruth, trabalhadora como era, gentil, e logo naquela pequena cidade se espalhou a notícia de que elas haviam voltado, foram bem recebidas, e se tornou conhecida também a bondade de Ruth com sua sogra Noemi. E Ruth foi então fazer a respiga de espigas. Quando se colhiam o trigo e outros produtos do campo, havia uma orientação, uma determinação divina para que se deixasse, não se catasse tudo, mas que ficasse alguma coisa para que os pobres da terra pudessem fazer a respiga, né, ou repuscar as espigas. E como havia um parente de Elimeleque que tinha terras e estava na época da produção, da colheita, então Ruth foi até lá. O nome desse homem, nós sabemos já, é Boaz. E Ruth, interessante, por 2 vezes no livro diz a Moabita. Ruth, capítulo 2, verso 2, a Moabita, então foi e trabalhou. E é interessante como ela se destaca aí. Ruth faz aquele trabalho, Boaz a conhece e fala com ela benignamente, com muita bondade, com muito cuidado. Se apaixonou por aquela jovem, não só pela aparência, mas especialmente pelo caráter de Ruth. Ele conheceu a história, sabia de seu parente Elimeleque, sabia de Noemi, sabia o que Ruth estava fazendo por ela e se dispôs então a resgatá-las da miséria, do sofrimento, da pobreza, da humilhação. E quem se casasse, lógico, a Noemi não poderia mais casar, já estava de certa idade. Quem se casasse com Ruth, o filho seria considerado, o primeiro filho, como sendo filho de Malom. Então, as terras que eram de Elimeleque, quem respondia por elas agora era Noemi, até que chegasse um descendente homem. Vindo um homem, filho de Ruth, essas terras, essas posses passariam a ser do filho de Ruth, porque o parente próximo suscitaria então descendência, e Noemi, que aparentemente veria extinguir a sua posteridade por meio de Ruth e de um parente próximo, não poderia ser de outro, ela teria a herança. Mas vamos lá. Boaz se dispôs, mesmo com prejuízo próprio, a comprar aquelas terras. Só que havia um resgatador que era antes dele, e ele deu a oportunidade desse resgatador a fazer a compra, a Noemi, daquelas terras. O homem, lógico, viu uma excelente oportunidade, só que quando soube que teria que casar com Ruth, que foi uma condição que a Noemi impôs, ele pulou fora, porque provavelmente ele não tinha filhos. As terras que ele tinha e as que ele compraria agora passariam para o filho de Ruth. Então ele disse: não quero. Boaz, o resgatador, parente próximo, fez a compra e atendeu a condição dada por Noemi de casar com Ruth. Ele estava, na realidade, queria mais era Ruth do que as terras. E se para conseguir Ruth ele precisaria comprar as terras, ele faria isso. Já o outro mostra o egoísmo. O parente próximo aí não queria fazer o bem, ele queria se beneficiar. E então ele, se para ter as terras precisaria casar com Ruth, ele preferia não ter aquelas terras. E Boaz então assumiu isso, o papel de resgatador, e casou com Ruth. E veio então a descendência. Eles se tornaram ascendentes de Jesus Cristo, né? O filho nascido era Obed, que foi pai de Jessé, pai de Davi. Então, por isso, Ruth entrou na genealogia de Jesus Cristo. Quem é quem nessa história? Bem, Ruth e Noemi mostram para nós o desamparo. Eles precisam de um resgatador que, ao entrar na história delas, faz toda a diferença. Esse resgatador é Jesus Cristo, e isso mostra a necessidade de aceitação de
falta de discriminação, também a necessidade de compaixão. O nosso resgatador, Jesus Cristo, pagou o preço. O parente mais próximo que temos, depois que pecamos, nós somos mais achegados para o mal do que para o bem. Então Satanás tem interesse em nós, mas Jesus veio, se propôs a pagar o preço para nos resgatar. Essa história é bem interessante, não é uma história romântica, é uma história de amor genuíno, puro e que traz sempre resultados. A outra história, e nós vamos fazer um resumo dela, trata também de outra mulher. Ela não está na genealogia de Jesus Cristo. Como eu disse, o livro não menciona Deus, mas é uma história impressionante que fala de algo que está prestes a acontecer. Lá em Suzã, nos dias de Assuero, o grande rei, o rei do maior império da época, o livro começa falando de Assuero, depois apresenta Mardoqueu ou Mordecai e Esté, e finalmente apresenta Amã. E aí estão os personagens principais dessa trama, que é um modelo do que acontecerá, como eu disse, em breve. Assuero é apresentado, o grande rei. Ele destituiu a rainha. Os conselheiros que aconselharam, que recomendaram, melhor dizendo, a destituição de Vasti, o rei estava tendente a fazê-la voltar ao trono. Se isso acontecesse, os conselheiros iriam se dar mal, iriam perder o cargo e provavelmente a vida. Então aconselharam ao rei que conseguisse jovens e substituísse por uma bem melhor, a mulher substituísse Vasti como rainha. Foi feito então aquele processo de escolha, caberia ao rei decidir. Ele saiu para uma campanha militar. Nesse período as moças se prepararam, só que Esté se destacou desde o início, e o eunuco que cuidava dela já começou a tratá-la como se fosse a rainha, porque ele sabia o gosto do rei, as preferências do rei, e então ele percebeu que Esté atenderia bem aquilo que o rei esperava. E dito certo, Esté foi escolhida, viveram alguns anos felizes, mas aí entra em história um homem chamado Amã. Esse Amã é apresentado aí, e a gente já pode ir direto para as aplicações. Amã é apresentado como inimigo. Esté, no capítulo 7, verso 6, salvo engano, respondeu Esté: o adversário e inimigo é esse mau Amã. Então, quem é nosso adversário e inimigo? Amã. Veja, lá no reino de Assuero, o monarca era o principal. Abaixo dele, quem vinha? Amã. E o que é que Amã queria? Que os outros se curvassem diante dele. Ele queria adoração. Quem não se sujeitou? Um judeu chamado Mordecai, ou Mardoqueu. Por que ele não se sujeitava? Porque ele temia a Deus e sua religião não permitia isso. Aí Amã raciocinou: ora, se esse judeu não se prostra diante de mim porque é judeu, então meu problema não é só com ele, é com todos os judeus. Eu não quero acabar só com ele, isso é fácil. Eu quero acabar com toda a raça. Ele forjou o plano, conseguiu o apoio do rei e agora pretendia exterminar os judeus. Aí vem aquela história, o decreto de morte dos judeus. Quando Mardoqueu soube, ele ficou de luto. Esther soube, e eu acho no capítulo 4, verso 14, algo impressionante. Esther disse que não poderia ir até o rei. Aí no 14, verso 4, 14, o recado de Mardoqueu foi: porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para uma conjuntura como esta que foste levada a rainha. É impressionante. Então Esther fez aquele jejum, depois convidou o rei e Amã para um banquete,
aquilo tudo era apropriado para revelar a trama. Esther não era conhecida como judia, porque o tio que a adotou como filha, ela era uma órfã também, o tio que a adotou como filha não disse para ela se apresentar como Hadassah, que era o seu nome original, mas como Esther, um nome mais voltado, parecido com persa. Então, para não levantar suspeitas e não criar preconceitos. E de fato isso foi útil, porque o rei praticamente não sabia a nacionalidade de Esther. Esther fez de uma forma que despertou a curiosidade do rei, que ficou até sem dormir. Nessa noite ele soube de Mardoqueu e prometeu a recompensa. Muita coisa dá para tirar aqui desse livro, mas o tempo não permite. Bom, o fato é que a trama de Amã foi descoberta. Ele pretendia destruir o povo de Deus, mas ele é quem foi destruído. Nós sabemos do soberano do universo. Abaixo dele havia um ser que, por sua glória, lá em Ezequiel 28, em Isaías 14, nós entendemos que ele se achou tão grande que ele queria ser adorado. E Amã, da mesma forma. No tempo da crise final, há um ser, lá Apocalipse 14 mostra que a questão é adoração, capítulo 13 também de Apocalipse. Nos dias finais vai haver um conflito. A quem adoraremos? Aquele que é abaixo de Deus ou o próprio Deus? Precisamos de pessoas que intercedam, como Esther fez, que vão até o soberano, que desmascarem o inimigo, não se submetam ao inimigo e que façam a diferença. Se o povo de Deus tivesse sido exterminado naquela época, não haveria judeus mais, não haveria mais o Salvador, que era judeu. Se no tempo de Noemi não houvesse aquela intervenção de Boaz, não teríamos essa genealogia como temos hoje Jesus Cristo. Então, em resumo, os benefícios do que Esther fez vão muito além do que a gente imagina. Aqui no comentário bíblico adventista mostra que o que Esther fez repercutiu de uma forma impressionante na história subsequente. Só encontrando aqui. Devido a essa influência, nós vimos a notícia da libertação dos judeus por meio da coragem de Esther serviu para restaurar os judeus ao favor real e preparou o caminho para os trabalhos de Esdras e Neemias alguns anos depois, e particularmente para o decreto do filho e sucessor de Xerxes, Artaxerxes I, no ano 457 a.C. 457, para quem não lembra, é o início da contagem das 2.300 manhãs, da grande profecia. Então, nosso tempo acabou, passou mais rápido do que imaginava. Não pensei que o conteúdo fosse render tanto, mas em essência é isso. A história de Ruth e a história de Esther trazem para nós lições que mostram que Deus sempre está no controle, vale a pena confiar nele e que no final haverá uma grande crise, mas o livramento é certo. Então, que Deus abençoe você. Vamos orar? Bom Deus, obrigado pelo privilégio de revisar estas histórias e de ver quanta beleza há. Nós não podemos extrair nem um pouquinho do que poderíamos, mas esse mínimo que conseguimos já nos ajuda a ter a certeza que é um Deus poderoso que controla as coisas aqui na terra e que cuida de cada um de nós. Dá a tua bênção sobre nós imploramos por Jesus. Amém.